Muito bem. E este quarto tópico, ou melhor, quarto capítulo que nós vamos estudar, é o capítulo que fala a respeito da criação. Acredito que os irmãos que não estão na sala já estudaram sobre a criação. O pastor, no ano passado, tratando sobre Gênesis, e quando ele tratou também sobre a apostila das bases doutrinárias, ele tratou sobre a criação. Mas é um tema que nós precisamos recorrentemente voltar a ela, porque ela nos ensina a respeito do ser de Deus, a respeito de quem é o Deus que se revela a nós, do seu poder, da sua majestade, da sua sabedoria, de todas as suas perfeições, enfim, da sua eternidade. Muito bem, então, relembrando apenas os tópicos da nossa confissão de fé, nós já estudamos 3 capítulos anteriores. No capítulo 1, nós estudamos a respeito da nossa confissão sobre a Escritura Sagrada. Deuteronômio 4, de 12 a 14, 2 Timóteo 3,16, discorre sobre a inspiração das Escrituras. Nós entendemos a palavra de Deus, os livros contidos no Antigo e no Novo Testamento, como a inspiração de Deus colocada nos homens que a escreveram. E as palavras, os livros que esses homens escreveram, têm autoridade divina, possuem autoridade de doutrina divina. Nós entendemos que as Sagradas Escrituras não contêm erros, são um todo harmonioso. E nós cremos nela como palavra de Deus. No capítulo 2, então, nós estudamos a respeito do ser de Deus. Deuteronômio 6 e 4 diz que o Senhor é o único Deus, Deus verdadeiro, Deus altíssimo. Não há outro Deus. Todos aqueles que têm a prerrogativa de serem Deus são falsos deuses, ídolos. Falsos ídolos, só há um Deus. E esse Deus se revela a nós em 3 pessoas: a pessoa do Pai, a pessoa do Deus Filho, a pessoa do Deus Espírito Santo, conforme Mateus 28, capítulo 28, versículo 19, em que o Senhor Jesus Cristo pede para que aqueles que se converterem sejam batizados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A respeito do ser de Deus, nós vimos também todos os seus atributos, todos os seus perfeitos atributos. A sua soberania, a sua grandeza, eternidade. O Deus invisível. O Deus que é todo poderoso. O Deus que é todo santo, Ele é santíssimo, diz a palavra de Deus. Então nós vemos que um capítulo puxa o outro, porque nós entendemos a respeito de Deus por meio daquilo que Ele se revela a nós nas Escrituras. Então, como eu conheço o Deus que eu professo, nós professamos pelas Sagradas Escrituras. Nós vimos que o Senhor se revela pela natureza e pela lei aplicada nos corações dos homens, porém, pela pecaminosidade do homem que caiu desde o Éden, nós não somos capazes, por essa revelação, de compreender a sua vontade. Somos capazes, mas pervertemos por conta da nossa inclinação pecaminosa. Muito bem, e no capítulo 3, meus irmãos, nós vemos a respeito dos seus eternos decretos, os eternos decretos de Deus. Vamos ler então o Salmo 33, 11.
Alguém que achou, leia por gentileza. Salmo 33, 11. Eu vou ler. Diz assim: o conselho do Senhor dura para sempre, os desígnios do seu coração por todas as gerações. Então nós aprendemos que os decretos de Deus são o seu eterno propósito, que para a sua própria glória projeta, delineia todas as coisas, cria tudo o que acontece, tudo que há, só existe por causa do Senhor e por meio do seu santo e eterno decreto. E agora, nesse quarto capítulo, nós estudaremos a respeito da criação. Apocalipse 4:11, pode passar por gentileza, diz assim: Tu és digno, Senhor e Deus nosso, de receber a glória, a honra e o poder, porque todas as coisas tu criaste. Sim, por causa da tua vontade vieram a existir e foram criadas. Pode passar por gentileza, Luca. Então, Luca, pode passar mais um, por gentileza. No nosso catecismo, no catecismo maior, diz a respeito da criação. Primeiramente, a criação, então, como nós estudamos, ela parte do decreto de Deus. É como a pergunta 14 do nosso catecismo maior diz o seguinte: como executa Deus os seus decretos? Vamos pensar os decretos como eu já disse para o Juninho, um serviço de arquitetura, um plano, projeto arquitetônico. Agora, a obra desse projeto, a diferença é que esse projeto é perfeito, ele não tem erros. O Senhor determina tudo o que ele fará, o que ele faz, e o seu governo por meio desse projeto perfeito, que é o seu decreto. E ele executa em duas obras. Segundo o nosso catecismo diz, Deus executa os seus decretos nas obras da criação e da providência, segundo sua ciência infalível e o livre e imutável conselho da sua vontade. Então, a terra e todas as coisas que vieram a existir, desde a eternidade, foram decretadas pelo nosso Deus. Tudo isso existiu antes de existir, porque existiu antes na mente do nosso Deus. Muito bem, e a pergunta 15 diz o seguinte: o que é a obra da criação? Apenas um resumo do que nós vamos estudar. A obra da criação é aquela pela qual Deus, pela sua palavra do seu poder, fez tudo do nada no mundo. Ou melhor, fez do nada o mundo. E tudo quanto nele há, para si no espaço de 6 dias. E tudo muito bom. Então, esse é o resumo. Quando alguém pergunta, qual é a sua crença a respeito da criação? Este é um resumo daquilo que a gente professa. A obra da criação é aquela pela qual Deus, o único Deus, pela sua palavra, a palavra do seu poder, o verbo, é por meio dele, o Senhor Jesus Cristo fez do nada um mundo. Fez do nada o mundo. É importante pensarmos isso, do nada. Porque há pessoas há falsas doutrinas que dizem que o Senhor tinha ali alguns ingredientes e o Senhor vai lá e parte desses ingredientes para fazer o mundo.
Mas a palavra é clara, ele fez do nada o mundo. Nenhum micro-organismo, nenhuma poeirinha celeste havia antes do Senhor criá-la. E tudo quanto nele há, tudo quanto há no mundo. E ele fez isso para si mesmo, para a sua própria glória. Outra doutrina, outra falsa doutrina. O Senhor fez tudo isso para os seres humanos. O Senhor fez tudo isso para que você possa desfrutar de bênção sem fim. O Senhor fez tudo isso para que você seja o centro da sua vontade. Isso é mentira. É uma mentira absurda, mas é mentiras que colam em nós, colam facilmente em nós. Então a palavra diz que o Senhor criou tudo que há para a glória dele, somente para a glória dele. Fez isso no espaço de 6 dias, outra afirmação importante que nós veremos. No espaço de 6 dias, não mais, não menos, não 6 dias séculos, não 6 dias milênios, 6 dias. E tudo que ele fez, fez de forma perfeita. Muito bem, meus irmãos. Vamos estudar então a respeito disso no tempo que a gente tem, né? Vamos para a nossa confissão então. Vamos para aquilo que nós confessamos, meus irmãos. É importante, eu sempre vou repetir isso. Todos vocês que se tornaram membros por batismo, por profissão de fé, por transferência e fizeram os devidos votos ao serem aceitos e recebidos na igreja, todos vocês atestam diante de Deus e diante da igreja que confessam tais doutrinas. É muito importante ficar claro, porque isso deixa claro, opa, mas parece que eu não confesso isso. Então você deve rever as suas crenças e saber se realmente você compartilha do que nós pregamos diariamente na igreja. Por isso que é tão importante saber que essa é a nossa confissão, a confissão que nós fazemos a respeito da interpretação bíblica. Muito bem, então vamos lá, Confissão de Fé, capítulo 3, no primeiro parágrafo, diz assim: aprove a Deus, Deus o Pai, o Filho e o Espírito Santo, para a manifestação da sua glória, do seu eterno poder, sabedoria e bondade, os seus atributos perfeitos. No princípio, criar ou fazer do nada o mundo e tudo que nele há, coisas visíveis ou invisíveis, no espaço de 6 dias e tudo muito bom. Então vamos estudar algumas referências. Vamos lá, pode passar por gentileza. 1 Coríntios 8, 6... diz assim: todavia, para nós há um só Deus, o Pai, de quem são todas as coisas e para quem existimos, e um só Senhor Jesus Cristo, pelo qual são todas as coisas, e nós também por Ele. Aqui estamos estudando então a Trindade, a participação da Trindade na criação. A palavra do Senhor diz em Gênesis que na criação participou o Deus Pai, Deus Filho e o Deus Espírito Santo, cada um na sua função. Hebreus capítulo 1, versículo 2. Nesses últimos dias, nos falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Então, vemos aqui a presença do Filho, por meio de quem se fez o universo. Por isso que o apóstolo João diz que o Verbo se fez carne, porque por meio da palavra de Deus, pelo meio do Verbo de Deus, é que tudo se fez. Então o Filho estava presente, sendo retratado como o Verbo de Deus no início. Nós veremos Gênesis, tá? E Jó, capítulo 26, versículo 13, diz: pelo seu sopro aclara os céus, a sua mão fere o dragão veloz. O sopro, vocês sabem
qual é a terminologia para Espírito Santo de Deus no Gênesis? É o sopro, né? A famosa ruá, esse é o termo utilizado para sopro, para espírito. Lá onde diz que o espírito pairava por cima das águas. Então, atestando que participaram, Senhor nosso Deus, aquele quem profere a palavra, o verbo de Deus, que veio a ser o verbo encarnado, e o sopro de Deus, o Espírito, executando as obras provenientes do Pai e do Filho. Vemos aqui Gênesis capítulo 1, versículo 1, dizendo: no princípio criou Deus os céus e a terra. O ponto importante para a gente meditar aqui é que este princípio, o termo utilizado por Moisés, é um princípio, querendo dizer assim, o princípio de todas as coisas. Não havia nada a não ser o próprio Deus. Nenhuma criação, nenhuma criatura, nenhuma organela, nenhuma poeirinha celeste, nenhum átomo, nada existia. É isso que está querendo dizer, o princípio, é o princípio de todas as coisas. Neste princípio, nada. O Senhor, Deus, criou os céus e a terra. Por isso que nós entendemos, fez do nada os céus. Muito bem, apenas para nós também verificarmos então a presença da Trindade, vamos lá ler Gênesis também, No princípio criou Deus os céus e a terra, porém, estava sem forma e vazia, havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. E disse Deus. Muito bem, até aqui, para nós entendermos o que nós falamos a respeito da Trindade. O Deus Pai, fazendo tudo por meio do seu Verbo Santíssimo, seu Filho amado, e também a obra do Espírito Santo. Espírito, nós confessamos que ele procede do Pai e do Filho, para a glória do Pai, Filho, o executor, né? Aquele que está ali na face, sobre a face das águas, né? Sobre a face do abismo. O Espírito de Deus pairava sobre as águas, executando então a obra da criação, a Trindade eterna na criação. Então essa é a primeira parte dessa sessão que nós confessamos. Aprove a Deus, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Atestamos a Trindade na criação. Muito bem, seguimos então. A segunda parte da sessão nós já repetimos, mas vamos falar. Qual o propósito do Senhor na criação? A sua glória. Muito bem, tudo criou para o louvor da sua glória. Salmos 104, 24 diz: que variedade, Senhor, nas tuas obras, todas com sabedoria as fizestes. Cheia está a terra das tuas riquezas. Como nós vimos em vários salmos, entre eles a criação do Senhor, a criação do nosso Deus revela a sua grandeza, ou seja, revela a sua glória. A criação do Senhor, quando temos a inclinação certa, quando temos olhos espirituais para ver, ela nos leva a glorificar o nome do Senhor.
E é assim que o salmista, cheio do Espírito Santo, inspirado pelo Espírito Santo, então declama esse belo salmo. Ao contemplar a sua criação, que variedade, Senhor, nas suas obras. Todas com sabedoria as fizeste, cheia está a terra das tuas riquezas. Muito bem. Então, vimos que o Senhor cria tudo para a manifestação da sua glória, do seu eterno poder, dos seus atributos. Ele faz tudo isso do nada. E a próxima afirmação: fez tudo em 6 dias. Nós poderíamos ler Gênesis completo, não o livro completo, tá? Agora não, devemos ler. Mas como tarefinha de casa, tá? Mas aqui poderíamos ler o capítulo 1, mas Gênesis, capítulo 1, versículo 31, diz o seguinte: viu Deus tudo quanto fizera, e eis que era muito bom. Houve tarde e manhã, 6º dia. Vocês verão no capítulo 1 de Gênesis que todos os dias são precedidos de tarde e manhã. Meus irmãos, isso não é metafórico. Esse sentido de tarde e manhã não é uma figura de linguagem. O Senhor está dizendo que no primeiro dia Ele fez uma parte da criação, passou a tarde, passou a manhã, o outro dia. Então foi um dia após o outro. O pessoal pode falar que naquele tempo um dia não era 24 horas, mas um dia era contado pela noite e pelo dia. Então, essa questão, teorias que falam que esses 6 dias, falsas teorias, né, para juntar a Bíblia com teoria da evolução, a Bíblia com outras tantas teorias científicas, os quais também não têm respaldo nenhum. Essas teorias são simplesmente teorias. Agora nós contamos com a palavra do Deus que nós confessamos, o Deus verdadeiro. E Ele diz que houve tarde e manhã o 6º dia, houve tarde, manhã, o 2º dia, houve tarde, manhã. Então nós cremos. Se alguém perguntar para vocês, em quantos dias tudo foi criado? Em quantos dias, meus irmãos? 6 dias, exatamente. Sim. O Senhor criou o homem, né? Nós vemos ali no capítulo 2 a geração de homem e mulher, né? Então diz assim: assim pois foram acabados os céus e a terra, todo o seu exército, havendo Deus terminado no 7º dia que fizera, descansou nesse dia. A formação do homem. Esta é a gênese do homem, né? Então essa é a gênese dos céus, da terra, quando foram criados. Gênesis 2 eu estou, versículo 4. O Senhor Deus os criou. Não havia ainda nenhuma planta no campo, na terra, pois ainda nenhuma erva no campo havia brotado, porque o Senhor Deus não fizera chover sobre a terra. Também não havia homem para lavrar o solo, mas uma neblina que subia da terra regava a superfície. Então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida. O homem passou a ser alma vivente. Plantou o Senhor Deus um jardim no Éden, na direção do Oriente,
e pôs nele o homem que havia formado. Do solo fez o Senhor Deus brotar toda sorte de árvores, agradáveis à vista e boas para alimento. Também a árvore da vida no meio do jardim e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Bem, vamos passar um pouquinho. Tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e o colocou no jardim do Éden para cultivar e guardar. E o Senhor lhe deu esta ordem: de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás. Né? Daí, deu essa lei ao homem. Então, nós vemos que aqui a mulher não havia ainda sido criada, onde o Senhor dá a lei para o homem. Coloca o homem no jardim e prescreve a lei ao homem. Sim? Exatamente. Esse é o resumo, né? Exatamente. Mas então só estava querendo mostrar aqui de forma mais detalhada a criação do homem. E de fato, o Senhor estabelece o homem, o Senhor faz um jardim para ele e coloca o homem nesse jardim. E o Senhor então promove no homem a consciência de que ele precisava de uma auxiliadora idônea. E assim o faz. E esse é apenas o detalhamento do sexto dia. A palavra do Senhor não coloca que houveram ou houve manhã, tarde a mulher. Não há isso na Bíblia. Então nós cremos que a criação do homem, homem e mulher, é a criação do sexto dia. Exatamente. Mas obrigado. Porque daí resumiu, né? Muito bem. Então é isso que nós professamos. 75 mil dias, anos, isso não há na Bíblia. Exatamente. Muito bem. Mas é isso. O que nós professamos? Pessoal, haverá teorias, né? E elas podem existir, porque o Senhor assim permite. Porém, à luz da palavra de Deus, elas não se sustentam. À luz da palavra de Deus, tais teorias não se sustentam. Muito bem, uma outra pergunta até aqui? Muito bem, então. Passando então, alguns pontos que essa sessão nos ensina. Que nada no mundo, universo visível, nem qualquer coisa que há nele, quer em substância, quer em forma, é autoexistente ou eterno. Então, meus irmãos, que fique bem claro, nada existia antes do Senhor criar o mundo. Tá? Teve um momento que queriam ligar a teoria do Big Bang e o Senhor Deus. O Senhor Deus, então, dando delineamento àquela massa de gases que existia, né? Mas isto, perante a palavra de Deus, também é falso. Até para os adolescentes, para o pessoal que estuda, possivelmente na escola, vocês estudarão sobre as demais teorias da criação do universo. E devem estudar, porque no vestibular eles vão pedir, mas essa não deve ser a sua confissão. E pedindo a razão da sua fé, você deve atestá-la. O Senhor criou tudo do nada. Então deve ser assim, de forma consciente, de forma respeitosa. Se alguém perguntar a respeito da teoria da evolução, é bom que você saiba delineá-la, falá-la. Se tiver um teste na escola sobre a teoria de Darwin, você vai responder sobre a teoria de Darwin, mas
quando fizerem algum questionamento acerca da razão da sua fé que você professa, você deve ter bem claro: todas as coisas foram criadas pelo Deus vivo, o único Deus, do nada. Porque nada é autoexistente, somente o Senhor é eterno. É assim que a palavra de Deus nos diz. Então, se tiver qualquer outra coisa eterna, o Senhor é como que nós falássemos: o Senhor não é tão poderoso assim. Ele não é tão soberano assim, porque existia outra coisa além do Senhor, na eternidade. Viram como que nós podemos, em coisas que parecem ser mínimas, parece que não ter validade alguma, mas tem. Muito bem, o segundo ponto dessa sessão. Certo, é verdade. Mas é sempre bom que seja claramente falado. É importante que você estude profundamente a palavra de Deus, que tenha certeza da sua fé, né? Esse é o primeiro ponto, para que não sejamos enganados, para que não tropeçamos, né, nessas falsas teorias, porque isso é o que acontece. Por exemplo, liga o Senhor, a nossa palavra, a palavra de Deus, à política de esquerda, e vai ligando. E muitas vezes nós então vamos estudar a ideologia de esquerda, e acaba sendo seduzida por ela, por pouco conhecimento. Assim, quando o cristão quer influenciar a cultura, e vai para a cultura e esquece da palavra de Deus. Assim, o cristão que quer influenciar a ciência, vai para a ciência e esquece a palavra de Deus. Então, este é um caso sério, é necessário, mas é muito importante, principalmente para os jovens que estão aqui. Deleite-se na palavra de Deus, é o que diz o Salmo de número 1. E você será bem-aventurado. Claro, o Senhor te dará conhecimento, te dará maturidade para estudar, então, essas doutrinas, essas falsas doutrinas, e debatê-las, né, com segurança. É verdade, esse é um alerta de grande importância. Tanto é que tem homens que são capacitados para esse trabalho. Devemos fazer uma autoavaliação, né, sobre por que nós queremos buscar tal coisa. Isso deve ficar muito claro no nosso coração, né?
na nossa mente. Terceiro, e ao serem completadas por Deus, todas as coisas foram criadas de forma perfeita, eram muito boas, segundo a sua espécie. Por isso, aquilo que o Senhor criou, nós devemos manter a sua ordem, né? A respeito da criação homem e mulher, é muito que nos dias de hoje, né, são muito pervertidos essa verdade da criação do Senhor. Pervertem a criação do nosso Deus, que fez tudo muito bem, segundo a sua espécie. E o desígnio de Deus na criação era a manifestação da sua própria glória. Então, meus irmãos, depois nós vamos fazer uma aplicação, mas é importante que os irmãos saibam que nós estudamos isso não por curiosidade, mas para gerar em nós temor a Deus. Nós esquecemos no nosso dia a dia que o Senhor é o Deus Todo-Poderoso e Ele faz tudo para a sua glória. E Ele é um Deus zeloso, é um Deus justo, é um Deus santo. Se nós esquecemos isso no dia a dia, buscamos a nossa própria glória, buscamos o nosso próprio deleite, nós estamos menosprezando o Deus que professamos, que confessamos. E assim, meus irmãos, assim caímos em pecados, uma vida pecaminosa. Mesmo continuando na igreja, mesmo continuando participando dos ritos eclesiásticos, mas nós podemos ter uma vida incrédula, uma vez que nós não esquecemos da glória de Deus, esquecemos da sua soberania. Muito bem, vamos lá para o parágrafo de número 2. Pode passar, por gentileza, Luca. Diz assim, agora é a respeito mesmo da criação do homem, né? Depois de haver feito todas as outras criaturas, Deus criou o homem macho e fêmea, com almas racionais e mortais, dotou-os de inteligência, retidão e verdadeira santidade, segundo a sua própria imagem, tendo a lei de Deus escrita em seus corações e o poder de cumpri-la, mas com a possibilidade de transgredi-la, sendo deixados a liberdade da sua própria vontade, que era sujeita à mutabilidade. Além dessa lei escrita nos seus corações, receberam o preceito de não comerem da árvore do conhecimento do bem e do mal. Enquanto obedeceram a este preceito, foram felizes em sua comunhão com Deus. Tiveram domínio sobre as criaturas. Vamos agora delinear estas verdades, né? Apenas um resumo no Catecismo Maior, que diz: depois de Deus ter feito as mais criaturas, Deus criou o homem, macho e fêmea, formou-o do pó e a mulher da costela do homem, dotou-os de alma vivente, racionais e mortais, e fê-los conforme a sua própria imagem, em conhecimento, retidão, santidade. E a lei de Deus escrita em seus corações, o poder para cumprir, com domínio sobre as criaturas, contudo, feitos a cair. Muito bem, vamos entender isso. Gênesis 1, 26, 27. Nas referências, por gentileza, Luca. Próximo. Gênesis 1, 26, 27 diz: façamos o homem à nossa imagem, conforme a irmã Neuma leu, né, a respeito da pergunta da irmã Beth, a respeito dos homens no único dia. Façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Então, o homem foi feito em conformidade, conforme a imagem e semelhança do Deus Altíssimo. Porém, o homem foi feito sob o domínio do pecado? Não, muito bem. O homem foi criado em santidade?
Sim, o homem foi criado em santidade. O homem foi criado capaz de obedecer à vontade de Deus Altíssimo? Ixi, parece que estão desconfiados, hein? Vou perguntar de novo. O homem foi feito com capacidade de obedecer à vontade do Deus Altíssimo? Sim, ele foi criado originalmente dotado dessa capacidade, porque ele foi criado santo, a imagem e semelhança de Deus. Muito bem, o Senhor nosso Deus criou o homem com uma missão de dominar sobre a terra, né, conforme vemos. Gênesis 2:7, meus irmãos, a próxima verdade a respeito da criação do homem. Formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra, e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem passou a ser alma vivente. Muito bem. Isso nos mostra o quê? Que o homem veio criado de duas naturezas. Ele nasceu do pó da terra, porém também o Senhor Deus soprou nas narinas o fôlego de vida. O Senhor nos deu uma alma, o Senhor nos deu uma vida espiritual. Por isso somos seres racionais, como os anjos. E como o Senhor nosso Deus, nós somos seres morais, porque o Senhor nos deu uma alma racional, Ele nos deu um espírito. E conforme Eclesiastes 12:7 diz, temos aqui também, e o pó volte à terra como o era, o espírito volte a Deus que o deu. É claro que nós temos uma promessa, Senhor nosso Deus, de vida eterna. E quando o Senhor Jesus vier em glória, Ele vai ressuscitar a todos e a todos os homens, né? Então o nosso corpo será glorificado. E nós então teremos o nosso espírito e teremos o nosso corpo, a fim de vivermos com o Senhor Jesus Cristo para toda a eternidade. E os homens que foram preordenados para a perdição terão seus corpos e seu espírito em condenação eterna. Muito bem. Alguma dúvida aqui, nesta questão? Vemos o homem sendo criado em santidade, em capacidade de obedecer à vontade de Deus, porque foi criado santo, foi inclinado com criado com uma inclinação santa. O homem foi criado à imagem e semelhança de Deus. O homem foi formado de forma racional, ele é um ser moral, ele é um ser que tem vontade. Exatamente. O livre-arbítrio quer dizer que nós podemos transgredir a nossa natureza. Então, vemos. Qual é a natureza do homem original? É uma natureza santa ou uma natureza pecaminosa? Uma natureza santa. Todos concordam com isso? Que o homem original, Adão e Eva, foram criados com uma natureza santa? Muito bem. Porém, o Senhor os dotou também de capacidade, ou de poder, de possibilidade, de transgredir essa natureza, de passar de uma natureza santa para uma natureza pecaminosa. Então, este era o arbítrio deles, a sua vontade. Nesse caso, então, eles tinham esse livre-arbítrio de
transgredir essa natureza santa. Uma vez transgredida, o homem foi condenado à morte e foi tomado de uma natureza pecaminosa. A partir de agora, nascemos com uma inclinação para o mal. Então, o homem, após a queda, ele tem a capacidade de agir por si só, de forma contrária à sua natureza? Opa! Não, a natureza pecaminosa. Exatamente. Nós cremos que depois da queda, o homem, agora dotado de uma inclinação pecaminosa, não tem capacidade de fazer por si mesmo qualquer bem que agrade ao Senhor. Pode fazer bem moral, né? Tem muitos por aí que criam bem seus filhos e tal, administra bem seus bens, paga seus tributos, porém, tudo que ele faz, se não for regenerado pelo Senhor Jesus Cristo, isto será para a sua própria condenação. Aqui está algo que muitos então ficam abismados, mas ficam abismados porque se esquecem da soberania do Senhor nosso Deus. O Senhor nosso Deus é santo, então ninguém pode fazer algo de bom que agrade a Deus sem ter a sua vida regenerada ou justificada na obra do Senhor Jesus. Exatamente. Exatamente. Meus irmãos, quando nós estudamos a respeito da criação, a respeito dos decretos de Deus, isso deve nos levar temor ao Senhor. Ele fez todas essas coisas. Ele criou os homens, criou todos nós. Ele governa todo o mundo. Então, como procederemos se não buscando a conformidade ao nosso Deus, se não buscando o seu propósito, o seu santo propósito? E a palavra nos ensina. Só buscaremos corretamente esse propósito mediante a obra bendita do Senhor Jesus Cristo. Então, não é que somos orgulhosos, como dizem por aí, né? As demais religiões, demais povos, pessoas que querem ser igualitárias, né? O Senhor mesmo não criou ninguém igual, não criou nada de forma igual, mas nós queremos que todos sejam iguais, mas esse é desejo pecaminoso de ser Deus, de achar que o Senhor, Deus, fez coisas erradas. Ou seja, nós negligenciamos a sua santidade, o seu poder e grandeza. Meus irmãos, é melhor confiarmos em Deus. Muito bem, vamos lá que as horas passam. Romanos 2, 14, 15, então vai tratar mais agora dessa que o Senhor Deus nos criou santos, mas com a possibilidade de cairmos, de transgredirmos a lei que o Senhor estabeleceu em Gênesis. Romanos 2, 14 e 15 diz: quando, pois, os gentios, que não têm lei, procedem por natureza, de conformidade com a lei, não tendo lei, servem eles de lei para si mesmos. Estes mostram a norma da lei gravada no seu coração, testemunhando-lhes também a consciência e os seus pensamentos, mutuamente, acusando-se ou defendendo-se. Aqui mostra também uma característica da qual o Senhor nos concedeu ao nos criar, que é de sermos homens morais. Você pode ir para qualquer dos povos, seja eles mais desenvolvidos, mesmo desenvolvidos, eles terão em si a consciência do bem e do mal. E quando eles a pervertem, pervertem conscientemente. E quando eles buscam obedecer tal lei, eles as fazem, mas conforme as suas próprias forças. E por isso fazem de modo errado. Mas nenhum homem é desculpável. Porque o Senhor implantou em cada um de nós
a lei em nossos corações. Por isso que quando pensamos que o Senhor preordenou muitos para a perdição, estes não são injustiçados, porque o Senhor coloca neles a consciência do bem e do mal. Eles têm esse senso de moralidade, conforme Romanos 2, 14 e 15. Gênesis 3, 6 diz o seguinte: vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, e a árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu, e deu ao marido, e ele comeu. Nós vemos então que o Senhor estabelece uma lei no jardim do Éden, que era de... Qual era a lei que o Senhor estabeleceu para que o homem não transgredisse? Exatamente. Não comer do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Então nós vemos aqui que o Senhor os possibilitou a transgredir essa lei, porque a mulher foi seduzida pela serpente, e o homem, sabendo da lei que o Senhor assim colocou para ele, não tomou nenhuma atitude. Quer dizer, tomou uma atitude de conferir a vontade, o desejo pecaminoso da mulher, que também pecou contra o Senhor, caindo então em pecado. Muito bem, e Eclesiastes 7:29 também fala a respeito dessa possibilidade do homem, sendo criado santo, ter a possibilidade de pecar. Eclesiastes 7:29 diz: eis o que tão somente achei, que Deus faz o homem reto, mas ele se meteu em muitas astúcias. E Gênesis 2, 16 e 17 diz: e o Senhor Deus lhe deu esta ordem: de toda a árvore do jardim comerás livremente. Aqui é a lei, né? Não vou ler porque a gente já está em cima da hora. Muito bem. Alguma pergunta, então, a respeito da criação do homem? Muito bem, vamos aqui ver o que essa sessão ensina. Pode passar, por gentileza, Luca. 1. Que depois de todos os habitantes desta terra, o homem foi criado por Deus imediatamente. Então, novamente, respondendo e deixando cada vez mais certo que a Beth trouxe a respeito da teoria de que mulher foi criada a um período posterior, né? 2. Que Deus criou um casal humano, de quem toda a raça humana procedeu por geração. Por isso que nós partilhamos da mesma natureza de Adão e de Eva, qual seja uma natureza santa, pecaminosa. Perfeito. Muito bem. 3. Que Deus criou os homens à sua própria imagem, possuindo alma racional e imortal, dotados de conhecimento, justiça e genuína santidade, mantendo domínio sobre a criação inferior, sobre as demais criações. 4. Que Deus muniu Adão com conhecimento suficiente para a sua orientação. Então, muitos podem pensar que Adão não tinha orientação suficiente para fugir daquela tentação, mas a palavra deixa clara que ele tinha a orientação devida. Uma lei escrita no coração e uma revelação especial e externa da vontade de Deus. 5. Que enquanto cria Adão santo e capaz de obediência, sujeitando-o a uma prova especial dessa obediência, proibindo de comer da árvore do conhecimento do bem e do mal, Deus também o deixou à condição de cair. Isso nós estudamos nos decretos de Deus. Passa pelos decretos de Deus a existência do mal. O Senhor não provoca o mal, o Senhor não provoca o pecado, mas Ele possibilitou que as suas criaturas morais viessem a transgredir a sua natureza, ou melhor, fazer algo contrário à sua natureza original. A irmã Neuma trouxe uma pergunta a respeito do livre-arbítrio.
né? E nós explicamos a respeito da natureza a qual o homem foi criado, de santidade, e a possibilidade de transgredir essa natureza, tratando a respeito do livre-arbítrio, né? O livre-arbítrio foi a capacidade que o Senhor deu aos seres morais, ou seja, homens e anjos, de agir contrário ao que eles eram. Então, por conta da sua natureza racional, dotados de uma alma imortal e racional, eles tinham essa condição, né, de agir contrário ao que eles eram. É aqui que eles agindo contrário ao que eram, é aqui que nasce o mal. É nesse momento que nasce o mal, quando os anjos, primeiramente, optaram por exercer a sua liberdade, indo contrário ao que eles eram, que eram santos e perfeitos. Questão, deixar claro, né, para o pessoal não achar ou talvez não supor que de algum modo Deus criou um subterfúgio para a entrada do mal. Não. Ele criou os seres humanos e os anjos de forma perfeita e os fez segundo a sua imagem, no caso do homem, né? Mas, e para os anjos, ele dotou os anjos de racionalidade. Mas só que para haver a racionalidade era necessário existir essa condição de liberdade de fazer o que era contrário ao que eles eram, né? De escolher o contrário do que eles eram. Tudo bem. Até aqui tudo bem, meus irmãos? Nós vamos encerrar agora com uma aplicação final, tá bom? Vou passar mais 5 minutos. Aplicações. Então, 1 Crônicas 29:11 diz: Tua, Senhor, é a grandeza, o poder, a honra, a vitória e a majestade, porque Teu é tudo quanto há nos céus e na terra. Teu, Senhor, é o reino, e Tu te exaltaste por chefe sobre todos. Então vemos neste estudo a grandeza do nosso Deus, a sua soberania sobre todas as coisas. Isso deve ficar claro em nossos corações. Devemos buscar isso diariamente. No estudo sobre a oração, a segunda petição do Senhor Jesus Cristo, na oração dominical, diz: venha o teu reino, esse desejo ardente de compreender a soberania, o poder do nosso Deus e o seu reinado, né? Então, primeira aplicação, cremos que o Senhor faz tudo muito bem, por isso, confiamos nele e na sua justiça. Ao invés de tentarmos criticar aquilo que o Senhor faz, querendo que a nossa vontade de alguma forma impere, fazendo da nossa vontade uma idolatria, devemos confiar no Senhor, porque Ele faz tudo muito bem, conforme diz a sua palavra. E Ele fala a sua justiça, Ele é justo, e devemos confiar nele. Segundo, duvidar da soberania de Deus, pensar que o Senhor possa ser frustrado por alguma das suas criaturas, é afrontá-lo. Uma falsa tentativa de destroná-lo, como diz Salmo 76:10. E para finalizar, eu vou fazer uma leitura de um trecho de um livro muito bom, que é Deus é Soberano. Tem um capítulo que é Soberano na Criação. É rapidinho, para que a gente possa, ele é uma aplicação para as nossas vidas, para que a gente medite sobre isso. Diz assim, pode passar, Luca. Na eternidade, muito antes de Gênesis 1:1, o universo não tinha ainda nascido e a criação existia apenas na mente do grande Criador. Em sua soberania e majestade, Deus habitava só. Referimos-nos àquele período distante, anterior à criação dos céus e da terra. Porém, mesmo naquele tempo, se é que pode se chamar de tempo, Deus era soberano. Não havia nada no mundo, não havia nada, apenas o Senhor. E lá o Senhor era soberano. O Senhor poderia criar ou deixar de criar, segundo o seu prazer.
Poderia ter criado desta ou daquela maneira. Poderia criar um mundo ou milhões de mundos. Pergunta: quem havia para resistir à sua vontade? Se ele tivesse decidido não nos criar, quem é que falava: não, Deus, você vai criar? Muito bem, segundo trecho. Dirija o seu olhar para os céus. Contemple os mistérios da soberania divina que ali confrontam o observador perspicaz. Uma é a glória do sol, outra a glória da lua e outra a das estrelas, porque até entre estrela e estrela há diferenças de esplendor. O Senhor cria conforme Ele quer. Se Ele estabelece diferença na sua criação, Ele o faz porque Ele quer. E se Ele faz, devemos confiar que Ele faz tudo muito bem. Por que existem essas diferenças? Porque o Sol é mais glorioso do que os planetas que o cercam. Porque há estrelas de primeira grandeza e outras de 10ª grandeza. Porque há desigualdades tão espantosas. Por que nós nos frustramos tanto com desigualdade? E por que há estrelas cadentes, estrelas errantes? Ou seja, estrelas arruinadas? A única resposta possível é: por causa da tua vontade vieram a existir e foram criadas. Meus irmãos, quando nós reclamamos de como nós fomos criados, com as nossas características, defeitos, nós sabemos que o Senhor governa para todas as coisas e tudo decorre para o bem daqueles que amam ao Senhor. Então nós devemos descansar nele e saber que o Senhor fez tudo de uma forma ordenada e boa. Vamos pensar no último trecho, ou melhor, no penúltimo. Se, pois, percebemos a soberania de Deus demonstrada através de toda a criação, por que deve ser tido como coisa estranha quando vemos operando no meio da raça humana? Por que se vê como estranho o fato que Deus se compraz em dar 5 talentos a uma pessoa, mas apenas 1 para outra? Por que estranhar quando este nasce com uma constituição robusta, mas aquele, embora tendo os mesmos pais, é fraco e doente? Por que julgar estranho quando Abel é ceifado na flor da vida, enquanto Caim tem permissão para viver ainda muitos e muitos anos? Por que acharmos estranho que alguns nascem negros e outros brancos? Que alguns nascem sem muita inteligência e outros com grandes dotes intelectuais? Então, meus irmãos, aprenda, portanto, essa verdade fundamental, que o Criador é absolutamente soberano, executando a sua própria vontade, cumprindo o seu próprio beneplácito, nada considerando senão sua própria glória. Tudo Ele faz para a sua própria glória. O Senhor fez todas as coisas para determinados fins, conforme Provérbios 16:4. Não tinha Ele o direito absoluto de agir assim? Porque Deus é Deus. Quem ousaria desafiar suas prerrogativas? Murmurar contra Ele é franca rebeldia. Questionar seus caminhos é contestar a sua sabedoria. Criticá-lo é cometer pecado da pior espécie. Seria o caso de termos esquecido quem Ele é? Então, eu trouxe esse trecho que traz várias perguntas para que nós façamos a nós mesmos. Quando nós entendemos que nós temos o direito de questionar, de criticar a vontade de Deus, e a sua vontade estabelecida na sua palavra, que nós já dizemos que o nosso primeiro capítulo da confissão é a inerrância da palavra, nós estamos querendo ser maiores do que Deus, ou pelo menos destroná-lo. Não, o Senhor não deve reinar sobre a sua própria criação. Olha só que coisa que se não tem compatibilidade. O Senhor não deve reinar sobre algo que o Senhor mesmo criou. Então é isso que falamos, algo absurdo.
algo tolo, não é verdade, meus irmãos? Então, confiemos nele, confiemos na sua palavra. Quando nós queremos transgredir a sua palavra, que possamos antes buscar o Senhor em oração e pedir para que ele coloque em nós o arrependimento, porque o Senhor faz tudo muito bem. O Senhor faz coisas desiguais no nosso meio, mas ele faz tudo muito bem. Ele faz para a sua glória. Confiamos então no nosso Deus Altíssimo, hoje e no nosso dia a dia, no nosso cotidiano. Confiamos na sua palavra, pois ele é criador dos céus e da terra. Ele é criador de tudo o que nela há. Amém, meus irmãos?